Você sabe como está organizada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil? Você sabe o que é a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil? Sabe o que é a Confradesp? Sabe o que são outras convenções estaduais? Hoje nós estaremos falando sobre o dom ministerial do evangelista e queremos aproveitar esse assunto para esclarecer como é o funcionamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vamos aproveitar também para falar sobre a diferença entre o dom ministerial de evangelista e o cargo ministerial de evangelista. Por que existem alguns evangelistas que não têm facilidade para evangelizar? E por que existem pessoas que não têm cargo nenhum na igreja e têm uma facilidade muito grande para evangelizar, para trazer convidados para a igreja e realizam um trabalho com excelência? Essas e outras questões nós estaremos levantando na aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos para a nossa aula. Antes de nós entrarmos nessa aula, para falar exatamente do dom ministerial de evangelista, eu quero mostrar aqui que existe uma diferença entre dom ministerial e cargo ministerial. Fazendo assim, nós podemos elucidar muitas coisas. Você muito provavelmente já deve ter observado nas igrejas que existem pessoas que têm o cargo de evangelista, mas que não são exímios evangelistas. Ao passo que existem pessoas que são evangelistas e não têm cargo na igreja. E nós vamos explicar por que é que isso acontece. Para nós entendermos isso, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que esses dons ministeriais são dons que Deus deu à igreja. Assim como Deus deu pastores à igreja, dentre o povo de Deus, ali na igreja, Deus capacitou homens, Deus deu a eles o dom ministerial de pastor. À medida que o seu trabalho for desenvolvendo, a sua fé for desenvolvendo, ele for crescendo espiritualmente, a igreja reconhece o trabalho dessa pessoa e o próprio ministério separa essa pessoa para crescer dentro da organização e alcançar o cargo ministerial de pastor. Então perceba que Deus dá para ele o dom ministerial. Ele já apacenta, mesmo sem ter o cargo. E depois, por um processo de reconhecimento, ele vai chegar então ao cargo. Com o evangelista é a mesma coisa. O dom ministerial de evangelista é a mesma coisa. A pessoa pode estar no meio do povo. Ele pode, inclusive, nunca ocupar um cargo ministerial na igreja. Existem pessoas que dizem que têm o sonho de pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho não é só púlpito. Alguém pode receber o dom de evangelista, que é aquela facilidade de proclamar o evangelho. E isso não é uma facilidade porque a pessoa tem uma boa oratória, não é uma facilidade porque a pessoa sabe falar bem ou tem facilidade em lidar com o público. Não é uma coisa de berço. Na verdade, é uma coisa que Deus deu. É um dom natural que essa pessoa tem, que Deus dá para ele palavra certa na hora certa, Deus dá para ele estratégia certa, Deus coloca a pessoa no coração, ou melhor, coloca o evangelista no coração da pessoa. Então isso aqui é um dom. Da mesma forma como Deus dá um dom ministerial de pastor e a pessoa pode apacentar, mesmo sem ter o cargo, ele apacenta. Vamos colocar aqui um líder de mocidade, que ele apacenta aquele grupo com facilidade. Ele tem uma facilidade para apacentar aquele grupo. Então eu estou dizendo que essa pessoa está fazendo uma coisa que outras pessoas podem fazer. Mas por se tratar de um dom, essa pessoa vai fazer com mais facilidade e vai fazer com mais excelência. Algumas pessoas então se perguntam, ora, se tem um dom de evangelista, por que Jesus disse que toda a igreja deve fazer isso? Por que existe uma grande comissão quando Jesus disse ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Essa responsabilidade, ela é de todo crente. Agora, ao evangelista foi dado um dom para que ele faça isso com mais facilidade e com mais maestria. Analisemos o seguinte.
o mestre. O mestre, ele está relacionado ao ensino. Agora eu te pergunto, é só o mestre que deve ensinar? É claro que não. Se você é um pai de família, você ensina os princípios rudimentares da palavra de Deus aos seus filhos. Se você tem um grupo de escola bíblica dominical, talvez você não tenha o dom ministerial de mestre, mas você estuda, você se esforça e você vai lá e dá conta do recado. Então perceba que apesar do dom de mestre ser distribuído a alguém segundo Deus escolhe, não tira a responsabilidade das demais pessoas de ensinar. Com isso nós afirmamos que alguém pode ter o dom de mestre na igreja, o pastor, por exemplo, pode não ter o dom de mestre, mas ele ensina, essa incumbência é dele. O presbítero ensina, ele tem essa incumbência. Todas as vezes que nós estamos pregando, nós estamos também ensinando. Mesmo as pessoas não tendo o dom de mestre, elas cumprem a função do ensino. Agora, quando a pessoa tem o dom ministerial de mestre, foi algo que foi dado por Deus e ele tem uma facilidade muito grande devido a esse dom em alcançar o seu objetivo de transmitir o ensino. O mesmo se dá em relação ao evangelista. Todos têm a obrigação, todos têm o dever de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Mas ao evangelista é dado o dom e ele tem uma facilidade que Deus deu para ele transmitir a palavra, para elaborar estratégias, para cair na graça do ouvinte. Esse é o dom ministerial do evangelista. Agora vamos ao assunto que nós dissemos no início. Por que às vezes a gente vê alguém que tem o cargo de evangelista e ele não tem essa facilidade para o evangelismo? Não tem essa facilidade para comunicar o evangelho corpo a corpo. Nós temos dom ministerial e nós temos cargos ministeriais. Dentro da igreja, vamos colocar aqui a igreja Assembleia de Deus, nós temos cargos ministeriais. E esses cargos começam com o cooperador, aquele membro comum que é convidado para ajudar nas atividades da igreja. Então nós temos o cooperador, depois nós temos o diácono, depois nós temos o presbítero, o evangelista e por fim o pastor. E eu quero já colocar aqui o seguinte, o fato de nós termos aqui uma hierarquia não significa que todos devem subir nessa hierarquia. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem diáconos que têm uma facilidade muito grande de lidar com o público, têm uma facilidade de servir. E nós sabemos, pela própria Bíblia, que o presbítero, ele milita no ministério da palavra. Quando os diáconos foram separados, lá no livro de Atos, Pedro vai dizer assim, não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e a oração e sirvamos à mesa. Vamos constituir 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação, sobre esse importante negócio e nós permaneceremos no ministério da palavra. Então o presbitério está ligado ao ministério da palavra. Muitas vezes um diácono, ele não tem esse ministério da palavra, mas ele insiste em ser presbítero, quando ele poderia estar servindo ao povo com maestria. O fato de alguém chegar ao diaconato não obriga essa pessoa a chegar ao presbitério. Existem pessoas que ficam frustradas por permanecer tanto tempo no diaconato e nunca alcançar o presbitério. E eu quero já adiantar aqui que não é uma necessidade isso acontecer. A pessoa pode servir a Deus a vida inteira como diácono e servir com excelência, apresentar grande serviço para a obra de Deus como diácono. Agora, nada impede também do pastor enxergar nesse diácono um homem que tem o ministério da palavra e ser convidado para o presbitério. É importante que nós digamos o seguinte, cooperador, diácono e presbíteros, eles são ministérios locais. As pessoas são levantadas para servir a Deus naquele local. Ao passo que evangelistas e pastores, eles são ministros do evangelho. E como tais, por onde eles passam, eles levam o cargo consigo. Alguém que é pastor e é convencionado, é ligado a uma convenção, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou falando, em qualquer lugar que ele chegar, ele é reconhecido como pastor. Ao passo que o diácono, se ele sair daqui
da igreja onde ele está servindo e ele for para uma outra igreja, ainda que seja do mesmo ministério, em outro estado, por exemplo, ele não é reconhecido como diácono, porque o diácono é para fazer um trabalho local. É importante que nós entendamos isso. Entendendo isso, nós conseguimos entender por que muitas vezes uma pessoa tem o dom ministerial de evangelista e muitas vezes ele não é um evangelista. O dom ministerial de evangelista, ele pode, é Deus quem escolhe, é Deus quem dá. Deus pode dar para um membro da igreja esse dom de evangelista, onde a pessoa tem a facilidade de ganhar pessoas para Cristo, ele tem a facilidade de trazer pessoas para a igreja. Existem pessoas que são notáveis em relação a isso. Toda semana, todo culto, ele está trazendo uma pessoa diferente. Quem que deu essa facilidade para ele? Como que ele consegue trazer as pessoas para a igreja? Ele tem o dom de evangelista. Agora, o evangelista cargo ministerial, nós temos que entender que é uma hierarquia dentro da igreja, dentro da organização. E ele não precisa necessariamente ter esse dom. Por isso que muitas vezes nós vemos evangelistas que não evangelizam e nós vemos pessoas que evangelizam que não são evangelistas. Vamos falar um pouco dessa questão de cargos ministeriais. A grande maioria do nosso povo, o povo assembleano, tem dificuldade em entender como é que funciona a Igreja Assembleia de Deus, como que ela é regida. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus ela é regida pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Quando os missionários suecos chegaram aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles começaram a plantar a semente pentecostal aqui no nosso território e essa semente rapidamente proliferou. Em 1930, entre 1929 e 1930, estava nascendo a CGADB, a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que tinha por objetivo agregar as igrejas Assembleias de Deus e coordenar as igrejas Assembleias de Deus, para que nenhuma igreja ficasse isolada, para que nenhuma igreja crescesse sozinha. Então, resolveu-se juntar todas as igrejas Assembleias de Deus debaixo de uma mesma convenção, debaixo de uma mesma liderança, para que o crescimento fosse uniforme. Na primeira convenção, os missionários suecos transferiram a liderança da Assembleia de Deus do Brasil, que estava nas mãos dele, para os pastores do Brasil. Mas como é que funciona a CGADB? A CGADB ela é formada por convenções estaduais. Nós temos, por exemplo, a Confradesp no estado de São Paulo, que é a Convenção Fraterna das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, dentre os quais está o Belém. Temos a Comoexpo, na qual está a Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga. E temos ainda mais duas convenções, que são convenções estaduais que estão ligadas à CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Em outros estados existem outras convenções estaduais que estão ligadas à CGADB, que é a maior convenção no território nacional. Poderíamos citar no estado do Mato Grosso do Sul a Comadems, poderíamos citar no Mato Grosso a Comademate e em outros estados várias convenções que estão ligadas às Assembleias de Deus no Brasil, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Se você é do Belém, por exemplo, você é ligado à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e você tem um pastor presidente que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pelo fato de ser do Belém, o Belém está na Confradesp, então você também está ligado à Confradesp, que é a Convenção Fraterna do estado de São Paulo, que também está sob a presidência do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. A Confradesp está ligada à CGADB, logo você também está ligado à CGADB, que está sob os cuidados do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Então é assim que funciona. Convenções estaduais que estão ligadas à Convenção Geral, à Convenção Nacional. Mas independente de em qual convenção estadual nós estejamos, o que importa é que nós somos todos assembleanos. E a Assembleia de Deus deixou um grande legado do Evangelho nessa nação, deixou uma grande influência moral para essa nação. E isso muito em parte se deve ao dom ministerial de evangelista.
se não fosse esse dom na igreja, muitas pessoas não teriam sido alcançadas. Podemos citar nos dias modernos o dom ministerial de evangelista. Talvez na nossa época o maior seja o Billy Graham, que Deus deu facilidade, Deus deu estratégia. Quando a gente vê a mensagem do Billy Graham, a gente vê que a mensagem é muito simples. Todavia, mesmo com toda aquela simplicidade, Deus deu para ele o dom, de maneira que ele tem uma facilidade de alcançar pessoas. Inúmeras pessoas, milhares, se achegaram a Cristo através do ministério desse homem. Não só ele, mas muitas pessoas na história do Evangelho, na história das Assembleias de Deus no Brasil, receberam esse dom ministerial que vem alavancando o crescimento da igreja até os dias de hoje. E você, sabia como funcionava a sua igreja? Sabia qual a diferença de convenção geral e de convenção estadual? Sabia como ela estava organizada? Se não sabia, deixa aqui nos comentários, só por curiosidade, eu gostaria de saber. E para nós encerrarmos essa aula, eu quero levantar mais um ponto. Alguém pode perguntar, qual é a diferença que existe então entre um evangelista, um apóstolo e um missionário? Nós já vimos em aulas anteriores, quando nós falamos sobre apóstolo, que significa enviado. O termo correspondente hoje para apóstolo seria o missionário, porque o missionário, ele é enviado. O evangelista, ele não se confunde com o apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo, necessariamente, ele deve ser enviado. Nós vimos isso na lição quando nós tratamos sobre esse assunto. Agora, o evangelista, não necessariamente, ele precisa ser enviado. Nós podemos ter o dom ministerial de evangelista e essa pessoa desempenha um ministério local. Nada impede, é claro, dessa pessoa que desempenha um ministério local ser enviado para outra região e lá ele fazer a mesma coisa, começar do zero um trabalho anunciando ali o evangelho, porque evangelista já diz que a mensagem dele é o evangelho. Nada impede dessa pessoa ser enviada para um outro lugar, mas isso não é via de regra. E eu te espero para a próxima aula, quando nós estaremos falando sobre o dom ministerial de pastor. Que Deus te abençoe e até a próxima.